Foi muito bom poder estar com você no módulo 1. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, tenha gostado. E agora nós vamos trabalhar mais algumas coisas no módulo 2. Vamos lá no próximo slide para a gente ver quais são os tópicos que nós vamos trabalhar nesse módulo. Aqui no módulo 2, então, nós vamos aprender a acentuação das palavras em italiano, os artigos indefinidos masculino e feminino, os números de 0 a 100, as centenas, os milhares, os comprimentos e algumas expressões úteis. E de quebra vocês estão aí ouvindo a minha cachorra Bianca latir no fundo do áudio. Em português, nós usamos o acento agudo para representar o som aberto das sílabas, não é? Que nem café, vovó, está, é. Para nós termos o som aberto em italiano, nós temos que usar a crase, aquele sinalzinho gráfico, né? Chamado crase. Então, nas palavras café, é, facoltà, virtù, cioè, peru, nós usamos a crase. Só que em italiano, peru se refere somente ao país, tá? O animal em italiano se chama tacchino. Então, se para ter o som aberto em italiano nós usamos a crase, como que a gente faz para ter o som fechado, que em português é representado pelo acento circunflexo, que nem nas palavras vovô, crochê, você. Olha só então essa curiosidade, para a gente ter a sinalização de som fechado de uma sílaba em italiano, nós usamos o acento agudo. Então dá uma olhada aí como se escreve, né? A palavra perché, prima que, tudo com acento agudo. Lembrando então que o som na hora da leitura é o som fechado. Saindo só um pouquinho agora fora do contexto da acentuação, eu me lembrei aqui de uma dica legal para você, ó. Por exemplo, a palavra facoltà, que significa faculdade, né? Então a gente pensa assim, ó, todas as palavras que em português terminam em dade, em italiano vão terminar em tá. Como exemplo, então, para você memorizar isso, ó, cidade fica città, faculdade, facoltà, universidade, università, idade, età, criatividade, creatività, atividade, atività, liberdade, libertà e così via, né? E assim por diante. Em português, nós temos o artigo indefinido masculino Agora em italiano, né, como sempre, tem que dificultar um pouquinho, então nós temos dois tipos de artigos indefinidos, né? O artículo indeterminativo maschile, então eu tenho e uno. Aí você fica pensando, como é que eu vou saber quando eu vou usar e quando eu vou usar uno? Então assim, ó, a gente vai usar na frente das palavras masculinas que começam com vogal, ou na frente das palavras com consoantes, mas aquelas que são consideradas normais, lembra? Que é seguida de uma vogal ou então de um encontro consonantal igual tra, pra, né? Tá lembrado? Do módulo 1 que eu passei isso para você. Como exemplo, né? A palavra que começa com vogal, aperitivo. Então, em italiano, eu vou usar o un aperitivo. Vino, un vino. Amico, un amico. Parco, un parco. E o uno, quando é que eu vou usar, né? Então, o uno nós vamos usar na frente das palavras que começam com SP, ST,
Z, Y, PS e GN. Lembram aquelas palavras que dão a impressão que está faltando vogal aí, precisa de uma vogalzinha para ajudar. Então, por isso eu coloco o O. Então fica uno, estudante, uno, psicólogo, uno, iogurto, uno, nhu. Opa, você vai falar assim, iogurto ou iogurte? As duas pronúncias são aceitas, tudo bem? O iogurte é americanizado, né? E iogurto é mais italianado. Aí, como exemplos do uso do uno, eu tenho uno spumante, uno zio, uno gnomo, uno zucchero, uno spettacolo. Com base do que você viu até agora, você vai chegar à seguinte conclusão. Então, eu tenho os artigos indefinidos masculinos e uno. E daí o artigo feminino, artigo indefinido feminino, una, certo? Não, tem mais um negocinho aí na frente que nós já vamos ver, tá? Antes de nós passarmos para o artigo indefinido feminino, só para dar uma memorizada aí, né? Lembrar que eu coloco o O no artigo indefinido masculino, na frente de palavras que dão aquela impressão que tem um excesso de consoantes, tá? Então, uno studente, uno stadio, uno sport, uno zaino. E o que? Bom, eu espero que você esteja entendendo até aqui, mas assim, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, você sabe que eu estou à disposição através do e-mail lucimarprofessoressa@yahoo.com.br, tá? Eu estou esperando aí se tiver dúvidas. Vamos lá então para o artigo indefinido feminino, artículo indeterminativo femminile, que a gente viu aí há 2 slides atrás, que é una. Então, una città, una casa, una ragazza. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Lembra que eu falei pra você, né? Se pode complicar para que facilitar, né? O italiano é assim. Ele não é difícil, mas ele tem algumas particularidades que a gente precisa dedicar um pouquinho mais, né? Então vamos lá ver qual é essa particularidade no artigo indefinido feminino. Então, no artigo indefinido feminino, que é o una, se ele aparecer na frente de palavras que começarem com vogal, nós vamos tirar o A e apostrofar para indicar que uma letrinha foi tirada. Então, por exemplo, arancia. Eu não posso falar una arancia. Eu tiro o Azinho e fica un'arancia. Identità, un'identità. Editrice, un'editrice. Tudo bem até aqui? Então, relembrando, masculino nós temos para todas as palavras, exceto aquelas que começam com SP, ST, PS, Z, né? Que eu vou usar o uno. E no feminino eu tenho una, só que na frente das palavras com vogais eu tiro o Azinho e apostrofo. Mas assim, é una do mesmo jeito, tá? Então, revendo, né, o que nós acabamos de falar, una isola, eu tiro o Azinho, né, então fica unisola, una amica, un'amica, una uva, un'uva. Então, a leitura desse artigo sem o A e apostrofado se une à próxima palavra, tá? Un'amica, un'uva, un'isola. Recapitulando, então, artículo indeterminativo maschile, eu vou ter e uno. Para aquelas palavrinhas normais, né? Palazzo, amico, natore. E uno para
para as palavrinhas, né, que começam com SP, ST, Z, Y, GN, PS, etc. Então eu tenho lá uno studente, uno sport, uno zaino. E no feminino, né, artículo indeterminado